Salve pessoal, tudo bem? Nós vamos começar hoje a aula falando sobre conservação das massas, tá? Mais propriamente a lei de Lavoisier. A aula passada vocês viram com aquela atividade que o Jackson, aluno do PIBID da Unesp de Bauru, fez, falando sobre os modelos atômicos. E hoje, para a gente introduzir o conceito da lei de Lavoisier, da conservação das massas, a gente vai retomar um pouquinho o modelo atômico de Dalton, certo? Então, bora! Bom, então vamos lá. A habilidade que a gente vai trabalhar na aula de hoje vai ser Então, pessoal, a gente vai começar aqui relembrando o modelo atômico de Dalton, tá? Então, o que Dalton falava sobre o átomo? Ele dizia que o átomo era uma esfera, era uma pequena partícula esférica, maciça, indivisível e indestrutível, tá? E átomos de tipos diferentes representavam também elementos diferentes. Então, um conjunto de átomos iguais representava um elemento químico, e quando a gente tem elementos diferentes, os átomos também são representados de maneira diferente. Eu não estou fazendo uma esfera aqui, mas você entenda como uma esfera, tudo bem? Esses átomos, como eles são indestrutíveis, como que a gente forma as substâncias? Então, eles são indestrutíveis. Eles formam as substâncias a partir da maneira como eles se reorganizam, eles se rearranjam, tá? Por exemplo, para a gente formar a molécula da água. Então, a gente sabe que a gente precisa do gás oxigênio. Eu vou colocar aqui a fórmula molecular. Então, o gás oxigênio juntando com o gás hidrogênio. E aí, a gente obtém a molécula da água, certo? Então, Dalton, como que a gente representa essa formação da molécula da água com a ideia de Dalton? Então, aqui, a molécula do gás oxigênio tem dois átomos de oxigênio. Vamos representar o oxigênio aqui pela esferinha, pela bolinha vermelha. Então, uma molécula de O2 são dois átomos de oxigênio, né? Agora, juntando com a molécula de H2. A molécula de H2 possui dois átomos de hidrogênio. Agora, olha só, pessoal, a gente sabe que a molécula do oxigênio vai se juntar com a molécula do gás hidrogênio e vai formar a molécula da água. A molécula da água, ela é desse formato aqui, que a gente já viu, vocês já viram em ciências, né? Então, tem aí um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio na molécula da água. Porém, olha só, pelo Dalton, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui dois átomos de oxigênio, certo? E o que a gente tem aqui? Dois átomos de hidrogênio. Como nada é destruído, nada vai perder aqui, a gente não vai destruir nenhum átomo, todos esses átomos eles têm que estar presentes aqui no final. E o que a gente observa? Os dois átomos de hidrogênio estão de fato aqui. Porém, quando a gente vai considerar os dois átomos de oxigênio, não, só tem um aqui, está faltando um. Então, o que eu tenho que fazer? Já que ele não vai ser destruído, ele vai ter que estar presente. Então, eu vou colocar ele aqui. A gente sabe que o produto dessa reação é a água. Consequentemente, eu não posso colocar um átomo de oxigênio aqui e deixar ele de boa. Eu tenho que mostrar que ele faz parte de uma molécula da água. Então, eu vou pôr aqui os dois átomos de hidrogênio que estão faltando. Porém, agora o que acontece? Olha só, aqui a gente tem 2 de oxigênio, a gente tem 2 de oxigênio. A gente tem aqui 2 de hidrogênio, a gente tem aqui 2, 3, 4 de hidrogênio. Então, o que acontece agora? Está faltando 2 átomos de hidrogênio aqui. Por isso, como não tem como ele ter sido formado do nada, então significa que ele tinha que estar aqui também. E essa reação ela ocorre entre os gases oxigênio e hidrogênio. Quer dizer, esses dois átomos de hidrogênio que estão sobrando aqui, eles têm que estar do lado de cá e junto aqui com essa molécula do gás hidrogênio. Então, esse daqui é o modelo atômico de Dalton. Essa representação aqui, ó, das esferinhas,
sobre o modelo atômico de Dalton, tá? E assim a gente também consegue fazer o balanceamento dessa equação, quer dizer, determinar os coeficientes da nossa reação, os números que me mostram a quantidade de matéria de cada uma das substâncias que vai ser utilizada ou formada na nossa reação. Quantas moléculas eu usei aqui? Uma única, então aqui o coeficiente é 1. Quantas moléculas eu utilizei aqui? Eu utilizei 2 moléculas, uma molécula, 2 moléculas, então o coeficiente aqui é 2. E quantas moléculas eu formei aqui? Também 2 moléculas, portanto, 2H2O. E essa é a fórmula, essa é a reação da formação da água. Isso utilizando a explicação de Dalton. Tudo bem? Se não tiver entendido até aqui, dá uma paradinha no vídeo e corre lá no WhatsApp para me falar o que você não entendeu, para que a gente possa prosseguir. Porque agora a gente vai falar de Lavoisier, tá? Aqui a gente está falando de Dalton, a gente está falando de átomo. Agora que a gente vai falar de Lavoisier, nós vamos seguir o mesmo raciocínio de Dalton, porém agora a gente vai falar de massa de substância. Então agora que a gente já relembrou o modelo de Dalton, a gente vai falar sobre Lavoisier. Então, o que ele diz? Você se lembra daquela frase, de já ter ouvido aquela frase, nada se cria, tudo se copia? Essa frase é uma adaptação de uma das frases que são utilizadas para representar, para falar sobre a lei de Lavoisier. Não é comprovado que ele disse de fato isso, porém, é uma frase que representa bem a lei de Lavoisier. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Fico pensando como que as pessoas conseguem usar isso para desenhar, é muito difícil. Mas vamos lá. Então, o que ele quer dizer? Vamos imaginar o seguinte. Vamos considerar que eu tenho aqui na minha cozinha uma balança e eu vou pôr em cima dessa balança um copo. Então, eu coloquei aqui um copo em cima da minha balança, um copo de leite, tá? E tá pesando aqui, vamos supor que esteja pesando 100 gramas de leite, tá? Então, eu tenho aqui o leite em cima da minha balança. Aí, eu vou pegar uma colher e vou adicionar aqui 20 gramas de achocolatado. O que vai acontecer quando eu adicionar esses 20 gramas de achocolatado aqui no meu copo com leite? Se essa balança estava pesando 100 gramas, agora eu estou adicionando 20 gramas, portanto, a minha balança vai marcar agora 120 gramas. A lei de Lavoisier é basicamente isso, tá? O que ele quer dizer? Tudo que eu tenho nos reagentes de uma reação, eu tenho também no produto da minha reação. Isso em sistema fechado. Então, eu vou colocar aqui uma reação genérica, tá? Suponha. Sistema fechado. E aí eu tenho a minha reação. Então, eu tenho o meu reagente A e ele está reagindo com o meu reagente B e nós vamos ter como produto os produtos C e D, tá? E aí, ou melhor, vamos começar só com o produto C. Eu vou trabalhar com 75 gramas. Eu vou trabalhar com 75 gramas do reagente A e 15 gramas do reagente B. Se esse sistema está fechado, se essa reação está ocorrendo em um sistema fechado, quer dizer, não tem possibilidade de escapar nenhum gás, porque gás também tem massa, o que vai acontecer ao final da minha reação? Se eu tenho 75 gramas de um reagente junto com 15 gramas do outro reagente, ao todo eu tenho aqui nos meus reagentes 90 gramas em massa. Consequentemente, como nada vai se perder, eu vou ter também outra situação. Eu tenho aqui 2 reagentes formando 2
produtos, que fique claro que isso serve para independentemente da quantidade de reagentes e a quantidade de produtos. Então, eu estou aqui usando 10 gramas do reagente A e 35 gramas do reagente B. Aí, suponha que eu tive como produto 20 gramas do reagente C. Quantos gramas eu tive do reagente D, então? Considerando isso num sistema fechado. Bom, ao todo de reagentes eu tenho 10 mais 35, então eu tenho 45 gramas. Se eu tenho 45 gramas aqui no reagente, no produto eu também vou ter 45 gramas. Quer dizer, eu tenho que descobrir quanto falta para completar 45 gramas. Então, é só eu fazer uma continha de menos. 45, que é quanto eu quero, menos o 20 que eu já sei. E aí eu vou obter como resultado a massa do meu produto D. Então, quer dizer, nesse tipo de reação, nesta reação especificamente, eu teria 25 gramas do meu produto D. Então, a lei de Lavoisier é basicamente isso. Em um sistema fechado, a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos de uma reação química. Certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham compreendido isso. É bastante importante vocês terem isso em mente, tá? E aí a gente vai fazer alguns exercícios sobre a lei de Lavoisier para ver se ficou claro. Se você tiver alguma dúvida, você corre lá no WhatsApp e me chama. Beleza, pessoal? E agora a gente vai para a parte da continuação, que é sobre a tabela periódica.